Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa e essa empresa tem história. É uma das empresas mais antigas aqui do Brasil, uma empresa fundada em 1837. Olha só, 1837 é quando surge a Wilson Sons Holdings Brasil S.A. E hoje vamos retratar aqui um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente fazer a análise e a interpretação das demonstrações contábeis agora do terceiro trimestre de 2023. E tudo isso aqui atendendo a uma solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Robson Assone, lá de Portugal, que acompanha diretamente aqui o canal, sempre está junto conosco aqui. Lhe agradeço imensamente, um forte abraço para você, Robson, para sua família, que Deus esteja sempre abençoando e trazendo coisas boas para vocês. E também quero agradecer aqui a todo mundo que participa também do canal, mandando mensagens, participando aqui, nos incentivando nessa caminhada aqui. E também, caso vocês queiram participar e mandar sugestão de empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e envia a sua solicitação, bem como também aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Como eu disse para vocês, é uma empresa de 1837 que ela começa com dois irmãos, com Edward e com Fleetwood Wilson, né? Os dois irmãos, eles montam lá em Salvador uma empresa lá de comércio de secos e molhados, carvão, uma série de produtos, e também trabalhando com serviços de navegação, isso lá em 1837. Com o crescimento da empresa, no ano de 1855, começa a fazer parcerias com outras empresas e com isso vai expandir a sua atuação e inclusive passa a atuar também no estado do Rio de Janeiro, vai para Pernambuco e inclusive Londres. Olha só o crescimento da empresa em tão pouco espaço de tempo. Já em 1861, recebe autorização também para atuar com os serviços de rebocagem e também atuando na parte de transporte de passageiros e de mercadorias no Porto de Recife. Em 1878, muda sua sede para o estado do Rio de Janeiro. E aí passam a adotar o nome de Wilson Sons Company. Já em 1879, também passam a trabalhar na construção de ferrovias, lá no estado de Pernambuco, ainda dentro do estado de Pernambuco. Em 1888, já abre filiais também em Santos e também abre uma filial na Argentina. E a empresa vai se desenvolvendo cada vez mais. Em 1936, já também amplia a sua frota de rebocadores. Em 1974, inaugura também o estaleiro Guarujá, em São Paulo. No ano de 1977, passa a desenvolver outras soluções logísticas, inclusive para transporte de combustível, de petróleo, né, através ali da bacia de Campos. Eles passam a desenvolver soluções logísticas agora para o escoamento do petróleo. Em 1980 participa também de todo o projeto ali de infraestrutura do projeto Carajás. E aí vai também ampliando a sua participação no setor de rebocagem, ficando cada vez mais forte na parte de rebocagem. Em 1997, eles arrendam a Tecon do Rio Grande do Sul. E já no ano de 2000, arrendam também a Tecon, que é um terminal de containers, de Salvador. Em 2007, faz o IPO. E aí, com a entrada de recursos, amplia ainda mais a sua participação, tanto que abre também o escritório na China e aqui no Brasil abre novas filiais e amplia a sua frota de rebocadores, faz também a ampliação do estaleiro de Guarujá e abre um centro logístico em Suape. E todo esse crescimento da Wilson Sons, naturalmente, que acaba sendo retratado nos seus números, nos números que são apresentados nas demonstrações contábeis. Mas para podermos entender, vamos trazer para vocês aqui o balanço de 2019, 2020, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é o Wilson Sons. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Wilson Sons Holdings Brasil S.A. E como falei para vocês, trouxe toda uma base histórica desde 2019, onde vamos acompanhar passo a passo tudo que vem acontecendo com a empresa até agora, o dia 30 de setembro de 2023, quando do fechamento do balanço do terceiro trimestre. Para entendermos a companhia, vamos começar lá pelo ano de 2019, olhando aqui o total do ativo. O que é o ativo? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa,
que totalizava lá em 2019 4 bilhões 472 milhões de reais. Repare que o imobilizado aqui no ativo não circulante, que representa toda a estrutura física de funcionamento da empresa, seus rebocadores, suas instalações, sua estrutura de funcionamento, que é o capital fixo, totalizando lá em 2019 3 bilhões 289 milhões de reais, praticamente 73,5% de tudo aquilo que havia dentro da empresa. Já nessa parte de cima, o ativo circulante, nós temos o chamado capital de giro, os recursos que estão em movimentação ali, que fazem a empresa poder gerar receita e, consequentemente, gerar resultados. E esse ativo circulante totalizava 593 milhões de reais, sendo que 215 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 190 milhões em contas a receber, e os estoques registrados pela companhia são estoques mais de bens de uso e consumo, não é um estoque para ser vendido, mas é mais para ser utilizado dentro do funcionamento da empresa. E nos outros créditos aqui o valor mais significativo são os impostos a recuperar. Ao entrar em 2020, a Wilson Sons pula para 5 bilhões e 68 milhões de reais. E repare que aqui o imobilizado continua novos investimentos feitos dentro da empresa e o capital de giro também aumenta para 717 milhões. A posição de caixa fecha agora com 303 milhões e 201 milhões em contas a receber. Já para 2021, a empresa sobe para 5 bilhões 724 e continua novos investimentos no imobilizado e o capital de giro também sobe para 915 milhões. A posição de caixa agora é de 373 milhões, sendo que 273 milhões contas a receber. E aí já para 2022 a empresa praticamente permanece estável. E aí nós temos aqui já um equilíbrio, né, uma manutenção do imobilizado em 4 bilhões, e temos aqui uma reduçãozinha aqui no capital de giro que fecha agora com 872 milhões de reais. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 261 milhões e aqui praticamente estável quanto a receber com 284 milhões. 9 meses depois, agora em setembro, a empresa permanece ali praticamente estável também durante esse ano de 2023, 5 bilhões 764. E reparem que todo aquele crescimento que ela vinha tendo até 2021, a partir de 2022, fechando já agora setembro de 2023, vem mantendo uma estabilidade aqui em 4 bilhões de imobilizado. E o capital de giro recua mais um pouquinho para 813 milhões, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 217 milhões, porém uma pequena elevação no contas a receber, 301 milhões. Então a empresa ela vem numa crescente até 2021, quando então agora ela praticamente se estabiliza. Olhando na parte do endividamento, que é o passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, totaliza aqui um endividamento total de 2 bilhões 711 lá em 2019, 60,6%. Isso quer dizer o quê? De todos os recursos que a empresa utiliza, 60,6% vem através de endividamento e 39% vem de capital próprio. Já no ano de 2020, o endividamento ele vai para 3 bilhões e 200, com 63,2% de representatividade. A maior parte da dívida sempre aqui no longo prazo. Fecha 2021 com 3,369 de dívida, porém o peso da dívida um pouquinho menor, 58,9%. Já em 2022, 3,382 com 59%. Então, assim como a empresa estabilizou o seu crescimento, ela também estabiliza aqui a sua dívida na faixa de 59%. E fecha agora setembro com 3,464 de dívida com 60,1%. Portanto, a dívida que era de 60 vai para 63, recua para 59 e permanece agora em 60%, praticamente uma dívida que ela vem mantendo uma linha, né, ao longo de todo esse período aqui. Os resultados produzidos pela Wilson Sons, que são retratados pela DRE, onde nós temos aqui a receita líquida de vendas, 1 bilhão 602, e aí no caso da empresa que ela tem uma receita de serviço, uma despesa, né, um custo de serviço prestado de 908 milhões. E aí fecha com 693 milhões de lucro bruto. Então só na operação aqui, 693 milhões de lucro, 43,3%, uma margem bruta. Ela tem toda uma despesa operacional, despesa administrativa, despesa comercial de 397 milhões e daí dá um lucro operacional, que é também chamado de EBIT,
com 296 milhões de reais, 18,5%. Resultado financeiro, os impostos incidentes sobre o lucro e fecha com lucro líquido de 125 milhões e uma margem líquida de 7,8%. Já para 2020, o faturamento sobe para 1.815, depois em 2021 para 2.138, para 2.271 em 2022 e agora até setembro acumula 1.782, nos dando uma projeção de um faturamento próximo de 2.400 para 2023. E aí, os resultados produzidos, 125 milhões, como vimos há pouco, ele diminui um pouquinho aqui para 121 milhões em 2020, sobe para 223 milhões em 2021, 338 milhões em 2022 e 291 milhões em 9 meses desse ano de 2023, o que nos dá uma projeção de um lucro líquido de aproximadamente 380 milhões para 2023. Agora reparem também que a estrutura de custo que a gente mostrou há pouco, 56,7, ela em 2020 é de 55, 54,5, 55, 55, praticamente uma estabilidade também na linha de custos. E as despesas, que eram de 24 para 23, para 20, para 18, para 17,2. A empresa vem constantemente reduzindo a sua despesa administrativa, a sua despesa comercial. Já na parte de resultado financeiro, a despesa financeira, 5,5, 7,6, 7,2, 5,8 e 5,6, praticamente também mantendo uma estabilidade, até em função dessa despesa financeira ser oriunda do capital de terceiros utilizados pela empresa. Quero trazer para vocês aqui como que está a situação financeira da empresa através desses gráficos aqui, começando pela liquidez geral. Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,34. Diminui um pouquinho para 32, já vai para 36, 34, 32, praticamente estável também para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa só tem 32 centavos, quer dizer, hoje não teria recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Porém, como grande parte da dívida, a maior parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar o gráfico ao lado, liquidez corrente, que é a capacidade de pagar as suas contas no dia a dia. E esse índice ele sai com 1,79, vai para 2,43, 3,21, 3,14 e recua para 2,63. Para cada R$1 que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 2,63. Paga, sobra bastante, uma situação financeira extremamente confortável da Wilson Sons. Olhando o endividamento nesse quadro aqui, você vai ver praticamente uma estabilidade, que ela sai com 60,6%, sobe para 63,1%, aí fecha 2021 com 58,9%, com 59% em 2022 e 60,1% agora em 2023. De tudo que a Wilson Sons tem no seu patrimônio, ela deve 60,1%. Nesse quadro aqui temos também os indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida. O que é a margem líquida? De tudo aquilo que a empresa gera de receita, ao pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava lá em 2019 7,8%. Em 2020, 6,7%. Em 2021, 10,5%. Em 2022, 14,9%. E agora em 2023, a gente trabalhando com uma margem líquida de 16,3%. Então reparem que a partir de 2020 para cá, a empresa vem melhorando gradativamente a sua margem líquida dentro de cada exercício. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico no meio, ele nos mostra qual é o retorno que a empresa gera em relação a tudo aquilo que ela investe dentro do seu patrimônio. E sai com 2,8, cai para 2,4, sobe para 3,9 e em 2022 fecha com 5,9%. Já o terceiro gráfico ali, ele mede o retorno dos acionistas. Quem tinha as ações da Wilson Sons nesses respectivos anos, teve um ganho de 7,1% lá em 2019, 6,5% em 2020, 9,5% em 2021 e 14,4% em 2022. Ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho de 14,4%. Nesse quadro aqui também trago alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Wilson Sons vale patrimonialmente R$ 5,22. Porém, para você comprar uma ação da Wilson Sons, você vai pagar R$ 15,65 com base no dia 8 de dezembro, quando da gravação desse vídeo.
Então isso aqui nos mostra que a ação ela está no valor bem superior àquilo que ela efetivamente vale em termos patrimoniais, o que dá um ágio de 200%, medido pelo PVP, que fechou em 3. Isso quer dizer, o que vale 1 é vendido por 3, então um ágio de 200%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 90 centavos, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 5,75%. A empresa já distribuiu em 2023 63 centavos a título de dividendos, o que dá um yield de 5,05%. Lembrando que, com base em 2022, a empresa distribuiu 63% dos lucros gerados durante o ano de 2022. Relação PIL, preço/lucro, 17,39. Isso quer dizer que, ao comprar uma ação da Wilson Sons, os acionistas vão levar em torno de 17 anos e meio, praticamente, para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 21,3% das ações são negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Wilson Sons é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Também nesse gráfico aqui, extraído do Google, vamos mostrar o comportamento do valor das ações desde 2021, até porque em 2021 houve uma reestruturação quando houve uma troca de ticker da empresa, passando a ser o porte 3. E lá em 2021, a ação ela era cotada, na época lá, praticamente a R$11. E ainda, durante 2021, ela veio caindo ali até chegar praticamente na metade de 2022 com R$7,37. Desde então, você vai vendo ali que a ação ela vai se valorizando, claro que com alguns altos e baixos ali, e entra 2023 na faixa de R$10,60, e quando vai chegando aqui na metade de 2023, ela sobe de patamar e passa a trabalhar ali na faixa de R$13,90, R$14, e agora no finalzinho do gráfico você vê ali mais uma subida de degrau, mais uma elevação, combinando com o valor da ação no dia da gravação desse vídeo aqui na faixa de R$15,65. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Wilson Sons Holdings Brasil S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, uma empresa mais do que centenária, já indo aí para o seu bicentenário, Wilson Sons Holdings Brasil S.A., empresa lá de 1837, olha só quanta história tem nessa empresa. E é bacana a gente retratar empresas com essa longevidade toda, que é raro aqui no Brasil. Nós temos empresas com toda essa longevidade e a gente fica na torcida para que não só o Wilson Sons continue a sua perenidade, mas que também outras empresas possam fazer parte desse seleto grupo de empresas antigas aqui no Brasil, empresas antigas e que continuam no processo de crescimento. E é muito complicado, né? Porque quando nós pegamos as empresas aqui no Brasil, vamos ver que tem inclusive uma teoria do Philip Kotler que fala das rodas de varejo, né? Que toda empresa começa pequena, enxuta, focada no cliente, e à medida que ela cresce, ela deixa de ter toda essa eficiência de quando ela era pequena e focada no cliente, focada nos custos, e ela passa a ser perdulária, ela passa a ser arrogante, ela passa a ser prepotente, e aí outra empresa pequenininha vem e começa a pegar todas as migalhas da grande. E quando ela vai pegando essas migalhas da grande, a tendência é a grande tombar e a pequena assumir o seu lugar. Chega num determinado ponto que essa pequena se torna grande, passa também a perder o seu foco no cliente, foco na redução de custos, e aí também passa a ser arrogante, prepotente, perdulária, e aí vem outra pequenininha, começa a comer as migalhas da grande, e assim nós vamos tendo as chamadas rodas de varejo, tão bem retratadas por Philip Kotler. E esperamos aí que as nossas empresas aprendam, né, a lição das empresas antigas, para que não caiam nessa tentação de se tornarem grandes, acharem que já são donas do mundo, e aí começam a menosprezar cliente, atender mal cliente, descuidar com a parte de custos, perder seu foco, né? E aí acabam sendo parte da estatística de empresas que quebram antes dos 5 anos, dos 10 anos e assim sucessivamente. Então esperamos que mais empresas no Brasil possam atingir também essa longevidade que a Wilson Sons atingiu. E, naturalmente, que tudo isso aí se traduz o quê? Em geração de emprego, geração de renda, geração de desenvolvimento
que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Dito isso, bons investimentos para vocês.